Campina Grande, em 2009, eu falei, pô, vou voltar agora, só que eu vou voltar com o seu Pereira, que é meu sobrenome, né? Meu nome é Jonatas Pereira Falcão. E o coletivo 401, que é o coletivo que eu pegava em João Pessoa. Eu estava morando em Campina e eu acho que estava no 500 lá no coletivo. Eu falei, pensando no nome. A gente costumava ir para Beira Rio pegar o 401, porque o 402, que é o ônibus da Torre, demorava muito. E a gente ia pegar o 401. O 401 era vizinho mesmo, era na minha casa ali. Eu corri muito para pegar o 401. Ainda pego, ainda moro lá perto, ainda tá malzinho, mas eu moro lá perto, e assim, vez por outra estou lá no 401. Que eu resolvi fazer essa referência porque lá dentro muitas coisas surgiram, muitas ideias surgiram lá dentro do coletivo, né? Muitas ideias para composições, tem muita referência lá. A primeira apresentação foi em Campina Grande, dia 12 de abril, se não me engano, em 2009, em Campina Grande. No Bariarte. Extinto Bariarte. E foi bacana porque isso tem registro, inclusive, no YouTube, quem quiser procurar lá. Tem a partida de sinuca que eu ganhei. Também. E já tinha pessoas cantando, porque tinha um EP circulando na internet. Então, assim, já tinha algumas pessoas cantando algumas músicas, né? Tem um ensaio do que hoje é o show, né? Hoje o show, o público canta com a gente. Tá bem menos difícil do que antes fazer música na Paraíba. Mas ainda assim é difícil pra caramba, assim. A concorrência é muito grande, entende? Assim, até aqui mesmo dentro da Paraíba. Concorrência que não é bem concorrência, né? São todos amigos da gente. A gente é companheiro de bebida, de saída e tal. E o meio que a gente convive, ele é quase todo composto de músicos e outros artistas. E é uma galera que produz o dia todo. Que, na verdade, não existe dificuldade nesse sentido, da produção, né? A dificuldade é de ganhar dinheiro mesmo, assim, dentro da cidade. E fora também, assim, na verdade, procurar, viajar, mostrar o trabalho, isso é difícil. Mas também é divertido e acho que a gente não desanima, não. Acho que o grande propósito é esse, é correr atrás sempre. E hoje, dentro da cidade, eu acho que é isso, a cidade, o cenário hoje, musical de João Pessoa, da Paraíba, de certa forma, tá bacana. Tipo, a gente vai tocar aqui, show lotado, a gente vai tocar em Campina Grande, show lotado. Vai tocar em Sousa, vai público. Então, assim, o público, parece que o público amadureceu. O público tá acreditando mais tá gostando mais, né? De ir para os eventos. E isso ajuda. A gente fez uma bilheteria recente que... Então, isso é uma coisa bacana com as bandas da Paraíba, né? Eu acho que a gente tá conseguindo uma coisa... Não que em outro momento não houvesse, claro. Mas o próprio Zé Ramalho já reclamava antes de sair daqui, por exemplo, que o público da Paraíba não apreciava o som dele e tal, não sei o que. Só depois da forma que... Para chegar nessa condição agora, que a gente tá passando e tal, que é essa fase que a gente tá vivendo agora, né? Dessas bandas, desse jeito que tá, a gente plantou muita coisa lá atrás. Eu lembro de tocar e sair na noite com 30 conto no bolso. Pra construir público. A gente lembra de tocar, a gente já toquei, achando que o organizador da festa estava nos ajudando. Eu já toquei várias vezes, o cara ali me cobra água. Saca? Isso é um negócio que... E até hoje, se você me cobrar água, não vai ser muito bom, não. Então, contratante, se liga, viu? Não me cobrem água, porque você não vai dar muito certo. Oxe, menina, deixa de mania feia, de não me dar bola e me ignorar. Oxe, menina, deixa eu me aproximar de leve, me levar pra voar. Pelas minhas áreas, deixa eu ver tua tatuagem. Pelas minhas áreas, eu não vou pé. A minha referência como compositor vem desde da infância, quando minha avó me cantava canções de Luiz Gonzaga, de João do Vale, de Jackson. Canções tradicionais do Nordeste também, assim. Muito coco de roda ela cantava para mim, a minha avó. Então isso já estava ali, implantado um chipzinho ali na minha infância, né? E na adolescência eu conheci o rock dos anos 80, o rock, o mangue, e conheci uma figura chamada Lenine,
um CD Olho de Peixe que mudou a minha visão, junto com todo Lenine Barão Tavares, toda essa geração ali, né? Isso é minha referência. Então você pega Tiago, que tem a referência de rock, do rock que em inglês, sei lá, tem muita coisa. Geral. Chico Corrêa, também da música eletrônica, também do rock, do heavy metal. Eu acho que até da rua mesmo, assim, as ruas que a gente morava, não só pela torre mesmo, assim, eu morava perto de uns 3 ou 4 terreiros. E já ouvia os tambores e tal, não sei o que, mesmo que não entendesse do que se tratava e tal. E lá perto também as bodegas lá, né? O bar do Ivanildo tocando brega e tal, assim. Importante. Pois é. Eu cheguei a ver um pouco, eu cheguei a ver um pouco de roda num certo São João, não lembro o ano, no boteco de esquina, assim, cara. Então tudo isso vai influenciando a minha forma de compor, né? É misturado com sei lá, com a música da cidade, com a música urbana, né? E é natural, né, bicho? Não é nada forte. Ninguém sentou uma hora e disse, vamos fazer um coco. Não, vem. Gosta, né? O samba, a gente gosta de samba, tá a gente gosta de coco de... A gente gosta disso, né? A gente gosta, então por isso que é sincero. E por isso que o povo se identifica, porque se sente que é sincero, não é forçado. E esse show, particularmente, do Cine Porter, marcou bastante. Foi o show que, pela primeira vez, a gente já tinha escutado as pessoas cantando as canções do disco, né? Da banda. Só que esse show parecia um caldeirão, assim, era do início das pessoas da frente do palco ao final, nossa voz, e isso arrepia pra gente que tá em cima do palco. E é engraçado porque a gente não é uma banda, assim, famosa nacionalmente, não tá na televisão, não tá no rádio. Simplesmente a gente usa a internet como ferramenta de divulgação para um público local. Muita gente também tem acesso de outros estados, mas é o boca a boca e tal. E esse show eu fiquei surpreso. Quando a gente começou a cantar e ter aquela reação do público, para mim, aquilo ali foi... E desde então, tá tendo isso. Mas aquele momento, aquele show ali foi o que marcou mesmo, pra mim, né? Foi a terça com a cara de sábado. Foi uma terça com cara de sábado mesmo, assim. Foi um negócio que... Foi show na terça-feira. Né? Uma terça com cara de sábado. Eu lembro mesmo. de estar saindo, de descer do palco minutos antes. Não, um pouco antes. E fui pro camarim, conversei com o Tiago e tal, e alguém me chamou no palco. Vai começar daqui a pouco, sobe aqui. Quando eu botei o pé, que eu olhei assim pra o lugar que a gente tava tocando, que é uma espécie de galpão assim, grande, já bateu um negócio, eita, vai ser um negócio, hoje é pipoco mesmo, assim, hoje já começou a ter umas borboletas por aqui e tal, e foi pesado mesmo, foi um lance que, com o vídeo que a gente extraiu desse show especificamente, a gente captou o áudio bem feito e tal, as imagens a gente conseguiu, através do vídeo também, entrar em um outro festival, que aí foi o Festival Nacional e tal, que a gente terminou ganhando uma premiação e tal, e ainda estamos colhendo frutos disso, que muita gente adicionou a banda depois disso, esse campeonato, esse festival foi no Rio de Janeiro e tal, e foi bom pra gente, tinham 1.200 e poucas bandas, ficamos em terceiro. E o palco? Então escrito, e o palco nada mais nada menos que o Circo Voador, né? Então a gente foi lá e representou, e tocamos bem. Pois é. Massa demais. Costumo dizer que eu sou um cronista, né? Assim, tipo, as pessoas imaginam que eu vivi o que eu canto nas canções, assim, na poesia. E, na verdade, eu sou um observador, né? E essa história do Já Era, né? Que é a pessoa que recebe um fora educado, né? Tipo, vamos dar um tempo, saca? Pra resolver algumas coisas. E geralmente essa pessoa pega o tempo, se arrepende e volta. Isso é muito comum com todo mundo. Então, eu acho que por isso que a canção, ela marcou tanto as pessoas, porque todo mundo já viu isso. Foi você mesmo quem pediu pra dar um tempo, que era tanto contratempo, que já tava agoniada, perreada, sufocada. Não queria ser mais minha namorada, eu não podia fazer nada, todo mundo viu. Você mesmo quem saiu pela calçada, mala e cuia pendurada, carreira desembestada pra parar, apanhar
prego. Eu segui cego sem você, cego. Fudeu meu ego toda vez que eu me apego. Quanto mais eu me entrego, mais me esfrego na carniça. Tanta preguiça, tanto choro, tanto drama, vendo que tu não me ama. Foi foda pra eu me amar, mas fui me armando, me despindo, me trocando, me sentindo, me soltando, varrendo, arrumando a casa, mexendo a ponta da asa, mostrando que eu tô esperto, deixando o portão aberto para quem quiser entrar. O final dessa canção tem um trecho que não é meu, que é do domínio público, né? Que é algum compositor do interior do estado, sei lá, que é a música Mangangá, que eu conheci através justamente do Chico Rei, do disco, que é que fala: já te quis, não quero mais, já me deu o desengano, não me importa que tu morras no sereno cochilando. E isso a música toda fala. O Mangangá é uma música do domínio público que fala dessa dor, né, de alguém que foi deixado. Então eu resolvi transformar para esse tema, né, do ser deixado e tal, para um lance mais atual, mais essa linguagem mais da gente mesmo, mais da cidade, mais da capital. Já te quis, não quero mais, já me deu o desengano. Não me importa que tu morras no sereno cochilando. A adolescência é um aprendizado. Nem todo mundo é genial quanto o Lô Borges, que compôs com 14 anos, 13 anos, saca? Porque vocês não verão meu lado ocidental. Isso é um adolescente e outros tantos precoce, né? Eu comecei a compor com 15 anos, só que era um aprendizado. A questão da poesia, a questão da... Eu não vou lembrar, assim, eu sei que eram músicas românticas, como sempre, né? A minha referência na época era Legião Urbana também. Jovem aprendendo a tocar violão, os 4, 3 acordes. Uma coisa engraçada, a gente já tocou no Senegal, mas foi por conta de um projeto, outra coisa a gente aproveitou e fizemos vários shows lá. E também já tocamos no Centro-Oeste, a gente já tocou em Taguatinga com o Pereira, já tocou em Brasília algumas vezes. Goiânia Goiânia foi um dos melhores shows que a gente fez. Então agora que a gente está conseguindo realmente fazer as coisas a partir da Paraíba, né? E principalmente no interior do estado, está sendo legal, porque as pessoas estão chamando para tocar, né? Vamos sair pra ver o mar, pra tomar banho de chuva. A vida é muito mais que teu celular, pobre menina. É que isso é pecado. Oxi, menina, deixa de mania, não me dá bola e me ignorar. Eu acredito que todo artista, né, de outra área, acho que sempre vai estar trabalhando ouvindo música, assim. Acho que raramente você vai encontrar algum artista que não está ouvindo aquela canção. O exemplo é o cara que fez a capa do disco da gente, que é o Mac Deodato, né? Que ele fez um trabalho bem interessante, e com certeza ele estava ouvindo lá o som da gente para preparar aquela capa bacana lá do disco. Painho, ele sempre quis ser desenhista de quadrinhos, sempre quis fazer, na verdade escreve também, né? Então ele sempre quis ser quadrinista, mas nunca teve a oportunidade porque até hoje ainda é difícil ser quadrinista no Brasil, na época dele era quase impossível. E então assim, ele sempre desenhava, colecionava gibi, comprava um monte de gibi para mim e para meus irmãos. E ele terminou criando, em 63 ele criou a primeira revista em quadrinhos do Nordeste, que é As Aventuras do Flamo, que é baseado num personagem que ele criou como a radionovela, que ele já foi diretor de rádio, de jornais.
E em cada jornal que ele chegava, que ele dirigia, ele criava um suplemento, criava uma seção de tiras, ele mesmo fazia tiras. Então, assim, ele nunca pôde sobreviver, mas ele nunca deixou de participar ou de incentivar quadrinhos onde ele estivesse, né? E eu assisti isso a vida inteira, né? Vi ele desenhando em casa, fazendo bico de pena para a edição do jornal, de figuras históricas, essas coisas. Ele chegava em casa, eu pedia para ele desenhar para mim, aí ele desenhava heróis dos anos 40, 50 que ele conhecia, aí eu ia pintar. Então tudo isso foi criando esse meu amor por quadrinhos e pelo desenho. Agora, quando a época que eu descobri que eu tinha algum talento mesmo, eu descobri que era o que eu queria, foi com 13 anos. Aí foi que eu vi que eu quero fazer isso. Eu decidi que ia ser quadrinista dali. Aí eu não sabia que ia ser tão difícil, eu não tinha ideia de como era o mercado, nada. Mas, tanto que assim, eu só consegui viver de quadrinhos uns 30 anos, com 30 anos de idade, a partir dos 30 anos. Nesse meio tempo eu trabalhei em jornais, em agências de publicidade, mas o meu diferencial, que é diferente da maioria das histórias dos que fazem quadrinhos ou decidiram fazer quadrinhos no Brasil, é que a minha família me apoiou. Meu pai me apoiou, porque era um sonho dele. A gente chegou inclusive a trabalhar juntos, ele escrevendo histórias e eu desenhando. Então, assim, ele foi bem importante para mim nesse ponto. Antes eu considerava a história da Paraíba em quadrinhos como meu primeiro trabalho profissional, pago e tal, que foi em 1985, em comemoração ao 4º centenário. Mas aí eu pensei, bom, profissional é eu receber pelo que eu faço. Então, desde que eu faço fanzines, eu nunca fiz de graça, eu vendo eles. Então, acho que meu primeiro trabalho profissional foi a revista HQ, que eu fiz em 1980. Eu já tinha construído uma carreira no Brasil, um certo nome durante os anos 80, trabalhando, enfim, fazendo um monte de fanzine meus e de colegas meus, e estava galgando meu espaço nas editoras, né? Editoras pequenas, a editora VEC, a editora Press, Maciota, editoras que já não existem mais, mas devagarzinho eu fui botando meu nome nelas, até que eu cheguei no máximo que eu podia na época, que era a editora Abril. Eles publicaram numa revista chamada Aventura e Ficção, uma historinha minha e do meu pai, que era Verso Reverso, que era Lampião, que chegava na nossa época para pegar a cabeça dele de volta e tal. Era transportado no tempo. Eu tinha certo nome, então uma agência de São Paulo, a Arte Comics, tinha sido criada com o objetivo de representar desenhista brasileiro no exterior. E como eu era mais ou menos conhecido, me ligaram, perguntaram se eu queria fazer uma historinha para uma editora pequena lá, Malibu. Aí com um prazo bem curto, mas eu consegui cumprir um prazo. E não parou mais de minha história, começou a vir uma atrás da outra e tal e tal. Então isso foi em 1991, que eles entraram em contato comigo e nunca mais parei de trabalhar para fora, assim. Também por lá foi o mesmo processo, comecei por editoras pequenas e tal, até que eu tive a chance de publicar numa editora grande, e foi quando o público me notou. Eu soube que um desenhista amigo meu, da mesma agência, estava fazendo Liga da Justiça para DC. Aí eu fiquei morrendo de inveja dele, né, Marcelo Campos. Aí eu aperrei meu agente, né, eu também quero ter qualquer coisa na DC e tal. Olha, ó, só tem a Mulher Maravilha e tal. Aí tá ótimo. Eu odiava a Mulher Maravilha, história sem graça e tal. Aí, então, aí eu preparei 2 amostras coloridas, enfim, eu não tinha computador na época e tal, fiz com aerógrafo. Ficou bem impressionante, assim, e aí o editor me contratou na hora. Eu comecei a fazer, depois do 3º número as vendas triplicaram, porque eu coloquei um monte de energia, assim, na época os desenhistas eram bem, enfim, regulares, né? Era uma série que não vendia muito, eles colocavam os desenhistas mais... E era um personagem clássico, a DC também era tudo muito clássico, assim, tudo muito certinho, então eles não ousavam muito. Então eu trouxe o estilo que estava em voga na época, era o estilo Image, que era tudo muita ação, muita energia, sensualidade,
E o público notou, gostou e pronto, assim, a série foi um sucesso. Eu fiquei um ano fazendo a série. Depois disso, aí as editoras começaram a brigar pelo meu passe. Naquela época se brigava pelo passe, né? Era o estilo que me impressionou na época, porque quando eu vi o que a Image fazia, a Image significando Jim Lee, Mark Silvestre, Todd McFarlane, eu fiquei muito impressionado, porque eu só tinha acesso a quadrinhos no Brasil na época de João Buscema, eram quadrinhos antigos, anos 70, assim, tinha uma defasagem do que era publicado muito grande. Hoje em dia é um ano só, mas na época era 5, até 10 anos os quadrinhos antigos sendo publicados. Quando eu vi aquele estilo novo, eu fiquei impressionado e eu quis fazer alguma coisa naquele estilo. Então, assim, claro, que aí vem a minha, enfim, eu não tinha o pudor que o americano tinha, né? Assim, mulher para mim, tanga no Brasil é normal, enfim. E para eles foi chocante, porque mulher só usava aquelas calçolas gigantes da vovó, né, na praia. Mas assim, então para mim era comum, assim, é normal, sensualidade e tal, tal. E como ninguém disse para eu parar, eu continuei. E também tinha os anos 90 que era tudo exagerado, né? Assim, todo mundo era cabelo exagerado, cor exagerada, aquelas... então era um reflexo também da época. É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu me divirto mais estando aqui desenhando. Eu não quero ver a revista publicada, eu não quero, para mim não é importante dar entrevista, não é importante ser a do lado em convenção. Claro que é bom isso tudo, mas a parte que eu mais gosto é estar aqui na hora que eu estou criando. A hora que eu estou criando é que é o mais importante. Eu tenho vários livros de arte de Franco Frazetta, e que eu acho o máximo esse tipo de livro. Eu sempre sonhei em ter um meu. Eu tive a oportunidade de eu mesmo fazer, mas não tem graça, né? Você mesmo fazer... não. Aí quando a Marvel decidiu fazer, eu fiquei assim, bem envaidecido, assim, fiquei bem surpreso e adorei, assim, foi como como vocês fizeram, uma homenagem mesmo, assim, eu achei bem legal, assim, e assim, eu procurei não participar muito na feitura do livro, assim, justamente para não, assim, porque tem muita coisa que eu gosto, porque às vezes eu estou até... emocionalmente envolvida, até aquela história eu gosto porque aconteceu isso durante e tal, ia ficar difícil para mim fazer uma análise bem mais técnica sobre o que é realmente bom ou marcante. Então eu preferi gente de fora. Então meu agente entrou, que ele me conhece há mais de 15 anos, nessa parte, e a única parte onde eu colaborei foi fazer uma capa nova, enfim, as entrevistas, e para selecionar o que não deveria entrar. Eles me mandam o roteiro. O roteiro não é como enfim, como um livro que vem detalhado, o autor passa páginas detalhando como é que é o ambiente e tal, a não ser que seja Alan Moore, ele é meio obsessivo assim, mas a maioria dos escritores não. Então é onde entra a minha contribuição de adicionar coisas que deem personalidade à história, aos personagens. Então, maneirismo, o personagem que fala coçando o queixo, ou segurando algo, enfim, o jeito que ele se veste, a cenografia, né, coisa que vai marcar a história, o personagem, tudo fica a minha decisão. Escolha de ângulos, embora ele coloque a quantidade de quadros, eu também tenho o poder de decidir se eu aumento a quantidade de quadros para aumentar mais o tempo, enfim, eu funciono meio como diretor de cinema, né? Se você entregar a vários diretores o mesmo roteiro, vai ser vários filmes diferentes. Então é mais ou menos isso. Eu gosto muito desse aqui, Wolverine. Que ele na verdade, eu gosto mais de personagens mais selvagens, assim, porque eu acho que dá para eu brincar mais com achuriado, enfim. É mais ou menos como os atores, né? Eles sempre preferem aquele personagem que é louco, o bandido, né? Porque ele é mais intenso, né? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Um personagem assim raivoso como para mim é mais fácil eu mostrar o que eu sei, assim, eu posso, enquanto que um personagem mais parado é mais difícil, enfim. Misturaram bem assim artes plásticas com quadrinhos. Eu tenho intenção de um dia fazer isso, mas assim, eu já experimentei separadamente, né? Fiz quadros ao óleo e tal, mas nunca tentei misturar com quadrinho. Hoje em dia quem faz isso bem é o cara que fazia Kabuki, é David Mack.
ele é escritor também, ele usa um monte de técnica de pintura, ficou bem legal. Então acho que é bem válido assim, essa mistura. Assim. Quanto mais você puder misturar, melhor.